Tem uma parte do Novo Testamento, no livro de Mateus, aquela parte em que Pedro andou sobre as águas. Você deve se lembrar, e se não lembra eu vou contar para você. Jesus fez uma grande missão com seus discípulos, uma grande evangelização. E depois de alimentar a multidões, todos estavam muito cansados. Então, ao invés de voltarem andando, Pedro teve uma ideia de que voltassem por barco. E nessa de voltarem por barco, Jesus não quis ir junto com eles porque se recolheu para ir rezar ao monte. Mas também naquele episódio Jesus quis dar uma grande lição de sabedoria e de fé a todos os seus discípulos. Então, Jesus se recolheu ao monte e os seus discípulos pegaram o barco e retornaram até Cafarnaum. Só que no meio do caminho caiu uma grande tempestade nesse mar que há muito já não se via. E nessa grande tempestade, quase que o barco virou e todos os discípulos se afogaram. Mas antes que isso pudesse acontecer, Cristo aparece no meio da tempestade. E ali naquele meio da tempestade, os discípulos acharam até que era um fantasma, mas depois viram que era ele. E no meio dessa tempestade, quando viram a Cristo andando sobre o mar, não acreditaram. E Pedro disse: "Se és tu o Filho de Deus, se é mesmo tu o Cristo, faz com que eu também possa andar e encontrar contigo andando no meio destas águas." E Jesus disse: "Então vem a mim, tu que estás carregado, tu que estás sobrecarregado, e eu vos aliviarei." Porque Pedro não andava em bons ares naquele momento. Estava passando por alguns problemas e por isso também falou desta forma com Cristo. E Cristo: vem a mim que eu vou-lo aliviarei." E chegando ali andando, Pedro começou a dar os primeiros passos, mas não conseguiu chegar até o final do trajeto e acabou caindo no meio do caminho. Ele quase que morre afogado, mas Cristo estendeu a sua mão lá para baixo do fundo do mar e pegou a Pedro. E recuperou Pedro e então entrou no barco com ele. Só que no meio desse caminho, por que é que Pedro caiu? Jesus tem a resposta e ele vai dizer depois: "Homem de pouca fé, homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes de mim?" Primeiro, não pôde crer que fosse eu. E segundo, tu não crestes que eu poderia sustentar-te andando por estas águas. Não crestes nem em mim e nem crestes na tua fé individual. E quantas vezes na nossa vida isso acontece? Primeiro, que a gente não crê quando Cristo está nos fortalecendo na nossa oração, que realmente Ele está nos ouvindo, que realmente Ele tem o poder de mudar a nossa realidade, que realmente Ele tem o poder de nos ajudar. E por quantas vezes até começamos a caminhar na fé, no meio dessa tempestade louca das coisas que acontecem na nossa vida, mas no meio do caminho a gente desiste da oração, a gente para de pedir, a gente de repente fica desanimado, fica desacreditado. Somos homens e mulheres de pouca fé. Devemos acreditar mais no nosso Senhor. Assim como Cristo propôs esse pensamento a Pedro e a todos os outros discípulos, assim com essa parábola também devemos ser. Porque enquanto a gente acredita, a gente anda em cima da água, a gente anda no meio da tempestade, a gente vai ao caminho de Cristo, abraça-o e vence junto com ele. Mas se no meio do caminho a gente desiste, se no meio do caminho a gente começa a ter dúvida, se no meio do caminho a nossa fé enfraquece, se no meio do caminho a gente deixa os outros colocarem minhoca na nossa cabeça, deixa esse mundo colocar qualquer tipo de pensamento, e a gente esquece a verdadeira palavra de Nosso Senhor, a gente esquece a verdadeira companhia de Nosso Senhor, adivinha só, a gente vai cair, a gente vai se afundar, a gente vai se afogar. Então, se você quer vencer na sua vida, entenda uma coisa: você não está aqui a passeio, você não está aqui brincando. Você veio aqui para enfrentar desafios e para vencer e para ser feliz e muito feliz. Mas no meio dessa felicidade também tem desafios. E esses desafios com Cristo é muito mais fácil de você vencer do que sozinho. Então acredita nele, estende a tua mão para ele. Vai caminhando na direção dele, que ele vai fortalecer os seus passos. Por favor, não desista. Não seja um homem nem uma mulher de pouca fé, mas sim, a partir de agora, passe a acreditar nele, assim como Pedro e todos os outros discípulos, depois deste acontecimento, passaram a crer muito mais do que antes.